Olá, tudo bom? Eu sou a Lindaura Silveira e hoje, juntos, faremos algumas reflexões a respeito do capítulo 1 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, com o título Lei Divina ou Natural. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós faremos a nossa leitura preparatória, que tem como título Ante a Lição. É um texto de autoria de Emmanuel com a psicografia de Chico Xavier. E esse texto está publicado no livro Fonte Viva. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á um entendimento em tudo. Emmanuel. Então, neste instante, convido a todos a nos conectarmos aos nossos benfeitores amigos, à espiritualidade amiga, para que nos inspirem, para que nós possamos, nesses breves momentos de estudos, como foi dito, nessas lindas palavras de Emmanuel, que possamos examinar, atender, refletir, apreciar e trazer para o nosso sentir, para o nosso agir, todos esses ensinamentos maravilhosos que a nossa doutrina espírita nos fornece. Que possamos ter os nossos ouvidos e os nossos corações atentos a esses ensinamentos. Este capítulo, gente, é um capítulo longo, tem muitas observações importantes. Eu sugiro que vocês façam depois uma leitura detalhada. Ele começa lá na pergunta 614 e vai ter a pergunta 648. E eu fiz uns comentários que são uma espécie de resumos, tá, dessas perguntas. Então, daí a importância de vocês retornarem, pegarem o livro e fazerem uma leitura minuciosa para que vocês possam ampliar o entendimento de vocês. Na primeira pergunta, Kardec já pergunta para os espíritos a respeito do que seria essa lei natural ou lei divina. E os espíritos já nos dão lição na primeira resposta, tá, deste capítulo. A lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. E ainda continuam com uma dica valiosa. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, nós, seres aqui encarnados, espíritos em evolução, tá? Só seremos infelizes quando dela nos afastarmos. Então, nessa primeira pergunta, tá? Eles já nos dizem que nós, quando nos afastamos dessas
leis, né, daquilo que foi que Deus nos enviou como roteiro, como norma, nós estamos então indo de encontro à situação que nos vão trazer a infelicidade. Lembrando que quando a gente fala do significado de felicidade e infelicidade, a gente não está restrito a esse conceito aqui, ao orbe terrestre. Nós somos espíritos antigos, somos espíritos eternos, né? E quando a gente fala de felicidade, não está restrito aos sentidos, à nossa vivência aqui. Nós estamos falando do sentido de vivência de espíritos eternos que somos. Esses espíritos que vêm nos falar dessa felicidade são espíritos irmãos nossos que já estão já num caminhar mais, já estão mais à frente no caminhar em relação a nós. Então, é até importante a gente vislumbrar que quando ele fala de felicidade e infelicidade, estamos falando em termos de vida eterna, de espíritos em processo de evolução, tá certo? E aí, outro aspecto importante que eles nos apontam é o seguinte, que as leis de Deus são imutáveis e são perfeitas, tá? As leis dos homens são frágeis, elas são mutáveis, elas são incompletas, elas devem ser modificadas de acordo com o tempo, de acordo com o momento, de acordo com a população, com os habitantes de determinada época e região do orbe. As leis de Deus, elas são imutáveis e são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus por toda a eternidade. E aí eles ainda reforçam. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. E daí a gente reflete a respeito de uma frase bem comum nós ouvirmos, né? Conhece-se o autor pelas suas obras. Então, vamos analisar, se a gente partir do micro, né? O funcionamento do nosso corpo, as células, depois os órgãos, né? Vão se equilibrando no funcionamento, o próprio planeta Terra, né? O homem é que chega com suas ações e desequilibra, né, os ecossistemas ali que aqui existem. E a gente vai indo e a gente observa o quanto tudo é perfeito, tá certo? Outra situação que nós temos que lembrar é que nos é dado conhecer essas leis, tá certo? Mas nós não conseguiremos realizá-la em apenas uma encarnação. Por mais longa em termos de conceito de vida terrestre que essa encarnação seja, né? Nós somos espíritos que perante a eternidade essa encarnação significam pequenos instantes. E assim como também nas leis da natureza, né, os cientistas, né, demoraram anos para chegar aos conceitos, né, que hoje nós temos, né, vacinas, o conhecimento sobre vírus, conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano. Da mesma forma, nós como espíritos em estágio de evolução, nós necessitamos de tempo para poder entender e aplicar esses ensinamentos relacionados à lei divina, tá certo? Kardec pergunta aos espíritos se essas leis elas são as mesmas para todos os planetas. E aí os espíritos respondem que não, tá? Que as leis elas são adequadas, apropriadas à natureza de cada mundo, tá? E ao grau de progresso dos seres que lá habitam. Então nós no planeta Terra, que estamos aqui num planeta que está no estágio de planeta de provas e expiações, passando pela transição de planeta de regeneração, nós temos as nossas leis que estão adequadas à nossa natureza e ao nosso grau de evolução. Planetas que estão em estágios diferentes terão as suas leis também diferenciados, tá certo? Na pergunta 619, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Aí os espíritos respondem que sim,
tá? Todos podem conhecê-la, mas nem todos vão compreendê-la. Por quê, gente? Porque isso vai depender do grau de amadurecimento que aquele espírito, de qual ponto na sua jornada evolutiva ele se encontra. Mas eles ressaltam: entretanto, a compreenderão um dia, todos nós, porquanto é forçoso a lei de progresso, né, que elas aconteça. Então, de alguma forma, por mais demorado, todos nós, em algum ponto, chegaremos ao conhecimento dessa lei em sua totalidade. E isso vai modificar o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir. Outro aspecto importante é que a lei de Deus encontra-se registrada na consciência nossa, mas que, devido às nossas situações, né, às nossas fixações pelas sensações do planeta Terra, né, nesse turbilhão de emoções em que nós vivemos, de afazeres, nós a deixamos adormecidas. Isso a gente não está falando apenas da nossa encarnação atual. A gente está falando de encarnações pregressas nossas, tá? Nós deixamos esse conhecimento adormecido. Daí houve a necessidade de Deus enviar, tá? Espíritos mais evoluídos para nos despertar, para nos dar informações para que nós fôssemos relembrando, né, o porquê está aqui, quem somos, né, qual a importância de estarmos aqui, tá certo? Na pergunta 624, né, lembrando que esses seres espirituais que foram mandados, esses irmãos nossos mais evoluídos, receberam a titulação de profetas, né? Então, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Né, Kardec perguntou, e aí os espíritos responderam, né, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, tá? E podeis reconhecê-los por suas palavras e por seus atos. Então, de novo, não apenas palavras, mas ações. E aí, na 625, Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus. Então, Jesus, um espírito já crístico, né? Ele não precisaria passar por vir aqui, encarnar no mundo de provas e expiações, encarnar num corpo frágil, né, passível de dor, de frio, de fome, mas ele se prontificou para nos auxiliar, para servir como exemplo, né, em suas ações, em seu falar, no seu silêncio, seu olhar. Toda a existência de Cristo foi fonte de ensinamento, ele deixou uma lição para cada um de nós, tá certo? Então a gente vê aí que Jesus, ele foi a perfeição moral e a expressão mais pura da lei do Senhor enquanto ele esteve aqui no planeta Terra, tá? E aí na pergunta 626, Kardec pergunta se só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram? E aí os espíritos falam que não, né? Que antes da chegada de Cristo aqui na Terra, outros irmãos nossos já adiantados na evolução, eles vieram preparar o terreno para que Cristo chegasse, fizesse, né, a sua presença ali através de suas ações, passando a lei de amor, a lei de respeito, a lei da caridade, né? E então houve, né, outros espíritos adiantados, irmãos nossos, que vieram para preparar o terreno, né? É uma das expressões que os espíritos utilizaram para que pudéssemos receber a semente de Jesus, tá? Depois, foi falado, né? Por que houve essa necessidade dessas leis serem distribuídas aos poucos, né, no decorrer da história da humanidade, justamente pela questão da nossa preparação, da questão da nossa maturidade para poder assimilar esses ensinamentos.
O próprio Cristo, desculpem-me, através dos seus ensinamentos, ele utilizou uma linguagem própria, né, através das parábolas, para poder passar um ensinamento que a população, muitos de nós que estávamos lá, era aquilo que nós conseguíamos, que nós podíamos estar compreendendo. E daí, né, veio a necessidade da terceira revelação, que é o Espiritismo, tá certo? Que vieram os Espíritos para poder esclarecer qualquer dúvidas, né? É necessário agora que a verdade se torne compreensível para todo mundo e que as leis sejam explicadas e desenvolvidas. Daí, então, a terceira revelação, o Espiritismo, esses nossos irmãos em estágio maior de evolução, vir e nos explicar de maneira detalhada, né, esses ensinamentos para que nós continuemos a nossa jornada. Partindo então, gente, para outro aspecto dentro do capítulo, que é o reconhecimento entre o bem e o mal, tá? Na pergunta 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E aí os espíritos respondem que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. E aí, né, ele fala sobre como distinguir o bem e o mal. Como é que a gente faz para distinguir o que é bom, o que é ruim? Aí os espíritos dizem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo o que lhe é contrário, né? Então, a gente, às vezes, muitas vezes, eu acredito, perdemos algumas encarnações, adquirimos algumas situações, né, que poderíamos ter evitado justamente por não observar isso, tá? Então, só para a gente reforçar, o bem é tudo que está em conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que está contrário. E Deus nos deu a inteligência para poder discernir a respeito do que é bem e do que é mal. Mas, se por acaso ainda bater aquela dúvida do que fazer, e aí na pergunta 632, eles repetem uma fala de Jesus, os Espíritos: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, e não vos enganareis. Então, para eu saber se eu estou agindo certo, se eu estou agindo errado, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, que fosse feito com você, né? Então, dica preciosa, né, que os espíritos nos passam aí a respeito dessa questão do agir, do que é certo e do que é errado, né? Na pergunta 633, o Kardec pergunta: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E aí os espíritos dizem, né? Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem, né, o ser espiritual, escolha o seu caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho quando toma, né, a decisão de tomar o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação, né? Então fica aí a reflexão. Quantas vezes nós não tomamos esse caminho, né? E qual a importância de estarmos aqui encarnados, né? E aí vem a resposta: se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, nesse aspecto aqui, os espíritos ressaltam qual a importância de estarmos encarnados, o quanto é valiosa esse momento aqui para experimentar, para ganharmos conhecimento, nos amadurecermos.
E aí, sobre essa questão do bem e do mal, eu vou retomar lá no livro Céu e Inferno, que também é resultado de estudos de Allan Kardec, no capítulo 8, que possui como título Os Anjos. Lá no item 12, os espíritos fazem o seguinte esclarecimento a Kardec, tá? Deus não criou o mal, todas as suas leis são para o bem. O homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis, né? Então, o mal não foi Deus quem criou, né? Foi o homem, espírito, ser, que ao se distanciar, ao dar as costas a essas leis divinas, ele passou a criar o mal, né, com suas ações, desvirtuando as coisas, né? Então, se nós, espíritos, né, eternos que somos, tivéssemos observados escrupulosamente, né, essas leis divinas e seguindo, nós não nos desviaríamos do bom caminho, tá certo? Outra questão importante que foi abordado nesse capítulo foi a questão do espírito que encarna num ambiente mergulhado na atmosfera de vício, né? Então, Kardec pergunta se isso não torna o mal um arrastamento irresistível. Aí os espíritos respondem: arrastamento sim, mas irresistível não, porque mesmo dentro dessa atmosfera, né, com grandes virtudes a gente pode se deparar. Esses espíritos podem ser espíritos que assumiram, né, o compromisso de resistirem, tá, a essas situações e receberam a missão de exercer boa influência sobre os semelhantes, sobre aquele grupo de pessoas que ali eles vai estar compartilhando a existência, tá? E outra questão importante que os espíritos esclarecem, que quanto mais dificuldade cada um de nós encontramos em praticar o bem, mais mérito terá a nossa jornada. Gente, mas fica claro, não é a gente ir e procurar, não, né? É a gente resistir, a gente conseguir concluir a caminhada, os desafios que nos são propostos da melhor maneira possível. Não é ir lá e provocar situações, fazer escolhas de sofrimento, não, tá? E por último, nós vamos falar a respeito da divisão da lei natural, que está contida lá nas perguntas 647 na 648. E Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? E olha a resposta que os espíritos nos dão. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. Olha as observações, né? Então, a gente percebe que as leis naturais, elas são divididas, né, em 10 partes, né, de acordo com os ensinamentos que Moisés nos deu. Então, isso e esses aspectos, eles vão envolver toda a nossa vida, né? Na hora que fala lá da lei de adoração, na lei de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição da sociedade, do progresso, da igualdade, de liberdade, né? Mas os espíritos ressaltam que a última lei é a mais importante, ou seja, a lei de justiça, de amor e de caridade, por ser a que faculta ao homem, nós, né, a nos adiantarmos mais na nossa vida espiritual, visto que elas se resumem em todas as outras. Então, retomando, né, a fala de Emmanuel no nosso texto de abertura, né, que possamos examinar, atender, refletir, apreciar, mas que também possamos trazer para a nossa vivência, no nosso dia a dia, apesar das pedras, dos espinhos que nós encontramos durante o nosso caminhar, e lembrarmos que somos espíritos eternos e que temos acesso a essas informações como consolo, como entusiasmo,
para continuarmos ao caminhar, né, neste planeta e em outras situações como espíritos eternos que somos, né? Então, não nos esquivemos, não nos desviemos, né, da meditação sobre as luzes que recebemos através dessa doutrina maravilhosa. E eu agradeço a todos, tá? Por esses momentos, pela possibilidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa. Fiquem bem e tchau, tchau.